55, que o... Gravação iniciada. Gravação? Está gravando? Está gravando. Qualidade, ok. Retornando a sessão, doutor Vinícius, os itens 54 e 55 da recorrente TEBOL, o 54 final, processo 2009-84. O senhor está com a palavra, doutor? Ok. Vamos lá. Eu vou já direto para o voto, porque o voto já sintetiza muito bem esse processo. Em sede recursal, foram trazidas as seguintes matérias. Em preliminar, nulidade do acórdão recorrido, uma vez que teria cessado o direito de defesa do direito passivo ao afastar a possibilidade de produção de outras provas, além daquelas juntadas com a manifestação de conformidade. 2, no mérito, que os créditos postulados são relativos a insumos utilizados em sua cadeia produtiva, conforme demonstrariam as páginas do livro Razão, nas fiscais e cartões CNPJ de fornecedores, todos juntados ao processo. Sustentou ainda que os créditos foram aproveitados dentro do prazo decadencial, não havendo qualquer limitação ao aproveitamento extemporâneo, postula, por fim, pelo reconhecimento total do crédito postulado, uma vez que se referem a isso. A recorrente sustenta que, então, passo para a análise das matérias. Preliminar, primeiro. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido deve ser considerado nulo, uma vez que, ao negar a produção de provas, além daquelas juntadas com a manifestação, teria violado diversos dispositivos. Entendo que não cabe razão à recorrente. Há que se lembrar, de tudo, que os processos que envolvem restituição, ressarcimento e compensação recai sobre o sujeito passivo bônus da prova. Assim, não há que se falar em afronta aos princípios da verdade material, segurança jurídica, etc., quando a decisão recorrida, ancorada na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus de demonstrar o crédito pleiteado e, diante da ausência ou insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada. No caso dos autos, foi precisamente isso que ocorreu. A decisão de primeira instância debruçou-se sobre os elementos trazidos pelo sujeito passivo e não encontrou elementos de prova hábeis para demonstrar de forma inequívoca que os gastos glosados pela fiscalização seriam de fato insumos. Nesse ponto, observa-se na leitura do acórdão recorrido que o colegiado de primeira instância, apreciando a documentação apresentada pelo sujeito passivo, reputou-a imprecisa, sublinhando a necessidade de que os produtos e serviços adquiridos fossem identificados com clareza, a fim de possibilitar o creditamento no âmbito do PIS/COFINS acumulativo. Então, aí eu afasto a preliminar de nulidade, porque, nesse caso, não, o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação, e não existe qualquer indício de violação às determinações contidas no artigo 59 do decreto 7235, e, no curso do contencioso, há clara compreensão por parte do sujeito passivo dos fundamentos fáticos e normativos da decisão administrativa, com plenas condições do exercício do contraditório de defesa. Pode continuar. Ok. Então, aí eu trago, primeiramente, antes de entrar no mérito, conceito de insumos, recordando toda aquela discussão e o repetitivo, e vou agora para análise da subsistência do direito creditório na página, não está aparecendo aqui, mas tudo bem. Vocês acham aí? A recorrente sustenta que seu crédito refere-se à aquisição de insumos utilizados em seu processo produtivo, aduz nesse contexto que o livro Razão e as notas fiscais apresentadas, assim como as fichas de CNPJ com as atividades dos fornecedores, serviriam para comprovar a natureza de insumos suspeitos. Como assinalar nos tópicos precedentes, revela-se fundamental em processos que envolvem a demonstração, restituição, ressarcimento e compensação, a demonstração do crédito, da liquidez e certeza do crédito postulado. No caso dos autos, constata-se que a fiscalização não reconheceu os créditos pleiteados pelo sujeito passivo, pois, entre outras razões, como, por exemplo, o transcurso do prazo de 5 anos para aproveitamento de créditos extemporâneos, não restou comprovada a natureza das despesas correspondentes, tendo o relatório fiscal, que serve de base para o despacho decisório, expressamente consignado. Como se vê, um dos fundamentos da negativa
negativa de crédito foi precisamente a falta de elementos para demonstrar a natureza dos gastos com bens e serviços utilizados como insumo. Por ocasião da manifestação de inconformidade, o sujeito passivo também se eximiu de apresentar elementos comprobatórios suficientes para demonstrar a natureza dos gastos utilizados como insumos, razão pela qual a decisão recorrida manteve de forma correta a negativa com relação ao crédito postulado. Então, durante o processo de fiscalização, teve apresentação de documentos aí depois, na manifestação de conformidade, novos documentos ele não conseguiu provar. Mesmo as notas fiscais apresentadas são relativas a períodos de apuração que não correspondem ao período do crédito postulado. São notas fiscais emitidas em 2014 e 2015. Também as fichas de CNPJ dos fornecedores não se prestam a comprovar que cada aquisição de bens e serviços creditada como insumo pelo sujeito passivo realmente se refere a insumos. Nesse caso, o sujeito passivo deveria ter apresentado elementos de prova específicos de cada despesa e período de apuração. Não é mais lembrar que a escrituração contábil, sem os documentos fiscais de suporte, não é suficiente para demonstrar o crédito pretendido pela recorrente. Além de não ter sido demonstrada a natureza, certeza e liquidez dos créditos, fundamento que por si impede o reconhecimento do pleito da recorrente, há que se lembrar ainda que a decisão recorrida traz outros fundamentos irretocáveis para a negativa do crédito. Então, número 1, apuração e registro de crédito extemporâneo do PIS. Quanto ao autor, então, a DRJ traz aí outras razões. O primeiro deles, a primeira razão foi a extemporaneidade da apropriação dos créditos. Contestando especificamente esse motivo, a requerente sustentou o direito de registrar os créditos quando lhe conviesse, observando apenas o prazo de decadência. Essa alegação não procede. Em primeiro lugar, de acordo com as regras estabelecidas na Lei 6.404, os custos e despesas devem ser contabilizados devem ser contabilizados nos períodos próprios. Nesse sentido, aponta a doutrina contábil. Aí ele cita a doutrina contábil. Porém, como se percebe, sob o prisma contábil, não há liberdade para contabilizar despesas e custos quando for mais conveniente. Porém, ao lado do aspecto meramente contábil, existe também um aspecto tributário, é que a legislação aplicável à matéria dispõe que o direito ao ressarcimento se vincula apenas às operações de exportação, alcançando o crédito remanescente ao final de cada trimestre, depois de terem sido utilizados na dedução de PIS e COFINS devidos em operações praticadas no mercado interno e na compensação com débitos e outros tributos. Note-se que nessa sistemática o valor passivo de ressarcimento limita-se ao saldo de crédito no final do trimestre. A lei teria seu conteúdo e sua eficácia totalmente esvaziados se a contribuinte se permitisse, segundo a sua conveniência, escolher o melhor momento de contabilizar custos e despesas. A ideia de ressarcimento, segundo a proporcionalidade entre as receitas de exportação e as obtidas no mercado interno, ficaria irremediavelmente prejudicada. É evidente que essa faculdade não foi concedida. Portanto, é correta a glose dos créditos extemporâneos. Então, por essas razões, eu voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar o provimento ao recurso voluntário. Os dois processos são iguais, presidente. Desculpa. Ok, doutor, obrigado pelo resumo. Um voto rápido, passo a palavra ao doutor Walker Araújo. Doutor Jorge. Relator. Doutor José Renato. O relator. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator, então, acordo os membros colegiados, unanimidade de votos, rejeitar a preliminar ainda, no mérito, unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no tempo de voto do relator. Esse foi o item 54, vou copiar para o item 55 da pauta. Agora, Rafael. Isso, usina da Barra. Tudo depende de você. Ó. Usina da Barra, ok. O doutor José Renato depende exclusivamente de você. Exato. Presidente, já... doutor José Renato, pode olhar com essa tua cara. Abre esse olho aí, que é isso aí. Pois é. Exatamente, presidente. Mais uma vez até agradecendo os colegas que me chamaram a atenção nesse processo, que nós já lemos o relatório.
já votamos a preliminar de nulidade em relação às alegações de que a fiscalização não haveria realizado seu trabalho a contento. O primeiro item do mérito é aquele que a DRJ tratou matérias como não impugnadas, mas elas foram julgadas pela DRJ. Então, o acórdão apontou que algumas matérias não haviam sido objeto de manifestação de conformidade, que não poderiam ser apreciadas pela DRJ. Todavia, com compulsão dos autos, é possível constatar que a recorrente tratou dos pontos da manifestação de conformidade e a DRJ, inclusive, proferiu decisão em relação a essas matérias, que, por sua vez, são objeto de recurso voluntário que passam a ser analisadas. Então, é assim que eu tratei essa matéria, presidente. Esse processo se assemelha ao processo julgado há pouco outra usina pelo conselheiro Vinícius, porque também diz respeito a glosas feitos em época que a definição do conceito de insumos era outra. Então, eu emprego aqui o conceito de insumos em vermelho, que é o conceito utilizado pelo Paulo, utilizado pelo Zé Renato, e aí não tem necessidade de reler todo esse conceito de insumos que nós já sabemos nesse colegiado. E aí eu quero partir para os bens utilizados como insumos. Mencionei a cada folha as folhas do processo administrativo para facilitar o acompanhamento pelos colegas. Então, posso seguir, presidente? Pode. Os bens utilizados como insumos, item 3.3, foram glosados em razão do acórdão em foco haver utilizado a definição atualmente ultrapassada. A recorrente defende o direito aos créditos sobre bens utilizados como insumos, como ferramentas operacionais, materiais de manutenção. Ponto aqui. Não há como prevalecer a glosa relativa aos bens utilizados como insumos. Trata-se de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo da balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal. Ferramentas, material de manutenção utilizados na mecanização, tratamento do caldo, na balança e na destilaria de álcool. A recorrente apresentou laudo elaborado pela Universidade de São Paulo, USP, acerca do processo produtivo. O laudo está a folhas 592. Tendo sido a glosa motivada em uma definição não mais atualmente dominante, conforme já exposto, voto no sentido de sejam revertidas as glosas sobre ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, balança de cana e destilaria de álcool. É isso, presidente. Requer ainda o reconhecimento do direito ao crédito sobre combustíveis utilizados no transporte dos produtos para exportação e indispensáveis à atividade industrial, nos seguintes termos. Aí tem outro ponto que eu separei exatamente porque a gente tem controvérsia nesse colegiado. O primeiro ponto foi ferramentas, o segundo ponto foi combustíveis utilizados no transporte dos produtos para exportação. Efetivamente, tratando-se de empresa agroindustrial, as despesas com a fase agrícola geram crédito, desde que essenciais e relevantes para o produto final, razão pela qual voto no sentido de reverter as glosas sobre combustíveis das máquinas e veículos responsáveis pela movimentação dos insumos na fase agrícola. As despesas com movimentação do produto já acabado é controvertida. Todavia, este relator admite que a operação de venda é essencial e relevante para o processo produtivo como um todo, vota no sentido de reverter as glosas sobre combustíveis adquiridos para o transporte do produto para a exportação. Quer votar por partes, presidente? Aí já complicou. Porque tem dois combustíveis. Tem o combustível das máquinas e veículos responsáveis pela movimentação dos insumos na fase agrícola e tem os combustíveis adquiridos pelo transporte do produto para exportação. Essa parte aqui é que vai ser a complicada aqui, porque nem todo mundo vai dar, né? Exato. Eu estou anotando aqui à mão também ferramentas, combustível. Continua. Depois vamos deixar os serviços... Sim. Para transporte de produto para exportação. Ok, combustível agrícola e combustível exportação. Estou fazendo na mão aqui. Serviços utilizados como insumos. Folha 537. Em relação aos serviços utilizados como insumos, a recorrente aponta um argumento genérico e todas as glosas são equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão diretamente ligados ao processo produtivo. Trata especificamente do serviço de manutenção
da mecanização industrial e do serviço de transporte da vinhaça, dentre outros, entre aspas. A este colegiado é vedado decidir genericamente a partir de um pedido igualmente genérico, dentre outros, razão pela qual devem ser analisados tão somente os pedidos expressos e certos. Nesse sentido, como tanto o serviço de manutenção da mecanização industrial e do serviço de transporte da vinhaça são essenciais e relevantes ao processo produtivo, voto no sentido de que seja revertida a glosa sobre ambos os serviços. A recorrente expressamente requer a reversão da glosa sobre os custos relacionados à armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das referidas mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias. Em relação a essa glosa, admite a reversão sobre os custos relacionados à armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte para fins de exportação. Em relação ao que a recorrente denomina de demais despesas portuárias, limitou-se a afirmar-se que não há como negar que estão ligados ao processo produtivo. É incontestável que os referidos serviços são essenciais para atividades da recorrente, caracterizando nitidamente como insumos, sem os quais a produção e a exportação jamais poderiam ser imaginadas, concretizadas, em razão da qual deve ser reconhecido o direito ao crédito ao COFINS, sob pena de ofensa não cumulatividade. Em razão da recorrente não haver exposto expressamente a relevância e essencialidade das demais despesas portuárias, e especialmente pelo fato desse colegiado não entender que as despesas administrativas da exportação são albergadas pelo Conselho de Insumos, voto de negar provimento a esse capítulo recursal. Ok, depois eu vou colher de todo mundo vai... Todo mundo vai chegar, né? A gente volta aqui, tá... Mas veja só, você falou aqui de transporte de mercadoria, você falou de armazenagem de açúcar, não cedeu, aí no final você chega e fala negar provimento a esse capítulo recursal, não está tudo dentro dele? Eu tenho que mudar, eu posso mudar aqui o capítulo recursal como um todo. Não, você está certo. Ele menciona... Ele menciona vários itens no mesmo capítulo. Eu tenho que dar, então, ao que eu entendo que é verdade, que eu entendo que dar e negar só em relação aos demais despesas portuárias. Tá certo, Renato? Ok. Isso, eu inverti aqui, eu teria que falar só o que dá e não o que nega. Vai ficar muito difícil de pegar a votação depois, hein? Acho que é melhor partir logo. Por que eu acho que não? Porque boa parte disso aqui todos dão. Eu estou anotando os dois que não dão. Eu posso estar equivocadíssimo, mas pelo histórico da turma... Tá bom. Não, se eu tiver errado, vai virar uma confusão, mas aí eu vou ter que assumir a confusão, né? Não, vamos em frente. E eu assumo. E aí o Zé vai a fisioterapia semana que vem, vamos lá. Aluguel... Ok. Despesas com exportações. O acordo em análise manteve a glosa sobre fretes e despesas de armazenagem para exportação por ausência de disposição legal à época dos fatos. A recorrente sustenta a reversão da glosa sobre despesas de exportação nos seguintes termos. É certo que no CARF existe divergência acerca da possibilidade que as despesas com a venda de produtos acabados possam gerar crédito de PIS e COFINS, eis que a operação diz respeito a um momento lógico posterior à operação industrial. Também é certo que a recorrente deve alegar e provar que a operação é essencial e relevante para o processo produtivo. O que ocorreu em relação aos seguintes itens: transporte rodoviário, recebimento, armazenagem e custos adicionais ao frete em relação à demora do embarque, em relação aos quais deve ser dado provimento ao recurso voluntário. Transporte rodoviário, recebimento, armazenagem e custos adicionais ao frete em relação à demora do embarque, que são os itens que eu dou. Mas você não botou isso no teu dispositivo, não? No dispositivo não tem? Esses aí não, deixa eu ver. Transporte de mercadorias para fins de exportação. Recebimento, armazenagem, custos adicionais? Não. Presidente, podemos ir devagar? Eu vou desmarcar lá ou eu vou chegar mais tarde. Pode ficar tranquilo, tá? Vamos votar, não tem problema não. Não, Zé, não tem... Não, eu tô falando. Não tem dúvida que isso... A gente chega lá, calma, relaxa. Vai enrolar aqui, eu tô sentindo aqui que tem muita coisa. Olha a cara do Walker, dá uma olhada na cara dele. Só de você olhar pra cara do Walker, deixa eu ver que já tá enrolado. Vamos embora. Isso aqui eu vou falar que eu vou amanhã. Rapaz, relaxa, deixa eu falar como é que eu tô programando aqui e a gente parte a partir daqui, tá? Vamos votar como Jack.
o estripador por partes. Calma. Despesa, Mas dá planejamento agrícola. Peraí, Rafael, calma. Pois não. Pois não. Vamos voltar, e aí para votar em partes, realmente. Realmente começou a complicar. Até porque não está lá no dispositivo, complicou a minha vida. Até onde estava no dispositivo, eu estava feliz. Não estava no dispositivo, pô. Aí complicou tudo. Então vamos lá. Vamos começar por aqui. Ferramentas operacionais, material de manutenção. Esses foram utilizados na mecanização industrial, no tratamento de caldo, na balança de cana-de-açúcar e na destilaria de álcool. Combustível das máquinas e veículos responsáveis pela movimentação do insumo da fase agrícola. Tá. Alguém discorda desses? Então tá. Então está beleza. Serviço de manutenção da mecanização industrial. Serviço de transporte da vinhaça. Presidente, tem combustível do produto para exportação. Esse eu estou pulando de propósito, esse. Você está pulando de propósito, tá? De propósito, porque eu acho que esse aí é um que vai ser dado para o mim. Que vai ser controverso. Serviço de transporte de vinhaça. Ok. Armazenagem de álcool e açúcar. Tá, então, esses aqui... Oi? Armazenagem de álcool e açúcar, mas isso aí é comprovadamente operação de venda? Não. Porque aí vai entrar naquele problema que tem, o Walker, o Gilson, a gente restringiu a operação de venda. Então, aliás, esse processo é um processo antigo, digitalizado em volumes, não tem planilhas não indexáveis, então ele é todo xerocado. É um processo que ele não está bem, na minha opinião, ele não está bem esmiuçado em matéria de prova, exatamente em relação às planilhas, que é onde a gente acharia isso. Mas a armazenagem de álcool e açúcar, esse álcool e açúcar, é produto final, sem dúvida, né? Álcool produto final, é o que ele produz. Tá, mas não é para venda, está armazenando. Tá, então beleza. Então esse aqui também vou ficar separado. Não é para formação de lote? Normalmente é para formação de lote. para outro estabelecimento. Formação de lote. E aí, me lembra esse negócio aí que agora eu fui. Porque a formação de lote é o seguinte: eles vendem uma certa quantidade, e aí eles vão produzindo e vai mandando lá para a área portuária, fazendo formação de lote, vai estocando. Na hora que chega a totalidade, eles mandam embora. Aí caracterizaria a operação de venda. Isso. Ele não joga na empresa dele, ele paga uma armazenagem lá eu não estou afirmando que tá? Eu entendi a explicação. Estou tentando explicar que pode ser isso, que normalmente, pelos casos que a gente já jogou aqui... Isso eu concordo com o arrendador agora. Eu estou só dizendo que em alguns casos que a gente julga aqui, que é da exportação, eles fazem a armazenagem, o frete, para a formação de lote, esse produto já está vendido, eles vão mandando lá e estoca lá. Eles não têm o estoque na indústria lá. Às vezes ele até tem, mas aquilo lá é outra coisa. Eles mandam para lá, eles pagam uma armazenagem e o frete para a formação de lote. É o que eu vejo habitualmente para esse tipo de operação, tá? Isso é verdade. A Vale faz bastante isso. A Vale faz bastante isso. Olha só, esse argumento das folhas 539 e 540. Tem duas pessoas falando, aí não dá mais para ouvir. Fala, pode falar, alguém fala. Agora não tem ninguém falando. Esses argumentos, eles estão nas folhas 539 e 540, só para esclarecer. E não há esse detalhamento.
Não há? Não há. Tá. Deixa eu só... Tá, então eu tô deixando separada a armazenagem de álcool e açúcar para a gente discutir depois. Aqui a gente tem aluguel dos imóveis rurais. A gente votou mês passado no aluguel de imóvel rural, no mesmo sentido que eu voto agora, que o imóvel rural, a fazenda que eles alugam para produzir a cana, se equivale ao edifício. Tá, alguém discorda disso? Não. Não. Tá dentro do meu grupo aqui que eu imaginei. Aí aqui tem, agora são os encargos de depreciação. Que aí aqui tem colhedeira, depreciação dos alojamentos, onde fica a cana, e dos equipamentos que foram escriturados no ativo imobilizado. São esses três, não é isso? Exato, exato. Alguém discorda da apropriação desses créditos? São todos ativados essas coisas? Pode repetir esse Eu também, eles foram negados, o crédito foi negado pelo Conselho de Insumos, e não pelo fato de não estarem sido ativados, por exemplo. O que você ia falar, Corinto? Eu podia repetir, por favor, quais são os... Sim. Colhedeira... Não da colhedeira, colheitadeira, meditaram colhedeira. Ok. Sim. Eu anotei como meditaram. Dos alojamentos da cana colhida. Alojamentos? É onde guarda a O cana. Rafael, mas o BNJ diz que isso não foi dosado. É encargo de depreciação. Colhida. Encargo de depreciação. O que mais? Eu já tinha te falado isso, que a DRJ se pronunciou sobre isso aí, dizendo que não teve glosa disso, que só daqueles outros dois centros duas outras contas lá, que é de planejamento e de laboratório, e que você já reconheceu que seria precluso. Não, aí que tá, Vinícius. Eu olhei, eu vi o processo de novo, Tá. e de fato ele menciona, eu não entendo que está precluso. Esses aí, mas ele menciona esses aí, mas a DRJ fala que esses não tem glosa. Esses não tem glosa? Esses não tem glosa? É o que DRJ, folhas 502. Corinto, acho que você tinha razão. É muito difícil. Esse tipo de processo é complicado. Mas, Corinto, olha só. Se o dispositivo estivesse redondo, dava para a gente fazer pelo dispositivo. Mas o problema é igual, esse aqui é igual aquele do Vinícius, é por centro de custo. Só que aqui tem um complicadorzinho que é a preclusão. O que está precluso e o que não está precluso? Na questão de ativo, depreciação. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Por que os ativos não podem sofrer depreciação? Porque o centro de custo dele não é do centro produtivo. No fundo, é a mesma discussão. Tanto é, Vinícius, desculpa, que a folha 513 do acordo do DRJ tem as despesas com fretes e armazenagem. Inexistindo previsão legal para a inclusão de outras despesas. A gente está falando de depreciações, Rafael. Não de frete e armazenagem. Frete e armazenagem, beleza. Eu estou vendo aqui que a DRJ negou por falta de previsão legal. E para quem entende que na operação de venda tudo bem, frete, despesa de frete e armazenagem, tem que também negar, porque nesse caso aqui é o artigo 15, aí a gente está falando de crédito presumido, certo? Aqui na DRJ, ela negou por falta de prova. Faltou o interessado provar em suas alegações que as despesas com administração, planejamento, laboratório e tal são insumos na forma definida. Vocês estão mudando, falando de encargo de depreciação. Isso, aí ele falou de frete.
Ele mudou de novo. Mudou tudo, calma. A gente está falando de crime ou está falando de coisa? Oi? A gente tá falando, eu estava falando de depreciações. O Rafael trouxe despesas com frete e armazenagem. Eu falei, não, isso é outra coisa. RJ fala de depreciação. Vamos lá, depreciação. Depreciação, folhas 513 da DRJ. Eu quero saber na depreciação quais são os casos de depreciação que ele está querendo. A DRJ. O Rafa, na página seguinte aí da DRJ, Sim. No último parágrafo desse item, ela diz isso. Não constam no TIF glosas das demais despesas de depreciação citadas na manifestação de conformidade. Não achei. Olha só. Vamos lá. Eu estou achando que esse voto não está dando para fazer. Eu, infelizmente, vou ter que tirar esse processo de pauta. Por falta do voto. Porque eu não estou conseguindo, não está dando para seguir. Aí não é nem a questão do mecanismo de votação. Eu assumo com o Corinto que a maneira que eu tentei fazer não funcionou. Beleza. Tentativas e erros. Não funcionou, concordo com o Corinto. Eu peço vista. Não tem informações, não está dando para votar. Os senhores concordam que não está dando para votar? Tá difícil votar. Já é uma matéria bastante árida, então... Presidente, eu diria o seguinte, esse processo... Infelizmente, eu vou ter que retirar de pauta. Esse processo, ele saiu para que o Rafael dissesse, no caso de depreciação, o que é preclusão e o que não é preclusão, o que nós temos que enfrentar. Ultrapassado isso, a gente tem condição de votar. Do mesmo jeito que votou o do Vinícius. Só que não foi ultrapassado, Corinto. Foi ultrapassado? Você conseguiu ver ultrapassado? Não, por enquanto não. Então se o Rafael consegue dizer isso pra gente, a gente tem condição. Tá, então esse processo vai continuar fora de pauta por enquanto. O 33. Bom, então ficou... O 33 não foi votado, né? Então vai ter ficado sem votar. O 33... Eu tenho que terminar porque eu quero deixar o Zé e a fisioterapia dele. Vai ficar faltando 33, 51, 52, 53... Isso aí. Vai ficar faltando 33... 51, 52, 53, 54, não, 54, 55 a gente votou. Foram sem apoio. Tá, então ficamos com 1, 2, 3, 4 processos. Sem votar até hoje. Acabou. Oi? Tá bom. É que não ficou muito... É que saiu muito retirado de pauta, né? Saiu. A quantidade de retirada de pauta são... Pode parar a gravação? Pode parar, por favor.